Milionário no hospital se surpreende com pergunta de menina negra sobre onde comprar um coração. Lucas era o rosto da frieza, bilionário, dono de impérios, conhecido por esmagar qualquer dúvida com um olhar vazio, uma voz seca e decisões que destruíam sonhos alheios sem piscar. Ele caminhava pelos corredores do hospital abarrotado como quem passeia num escritório, indiferente ao sofrimento ao redor, o cheiro forte de remédios, o gemido distante dos doentes. A correria dos enfermeiros, tudo parecia cenário de filme para ele. Nada mexia com aquele coração blindado. Até que, numa sala abafada e iluminada por uma lâmpada fria, algo aconteceu. Os olhos enormes dela pediram silêncio onde havia só dor. Sofia, uma menina negra, pequena demais para ter nascido com um problema tão grande. A criança encarava Lucas com uma mistura de esperança e confusão, o rosto marcado pela fadiga que só doentes graves carregam. No peito dela, um fio pulsava fraco, um aparelho que tentava substituir. Lucas piscou, o corpo travado pela surpresa, palavras presas na garganta. A rigidez do olhar começava a quebrar. O contraste era brutal. A inocência pura da menina ameaçava explodir dentro daquele hospital sombrio, onde as filas de espera pareciam eternas e as esperanças escassas. Comprar um coração ecoava a pergunta dentro da cabeça dele, como um grito mudo que não se calam. Pessoas ao redor se viraram, curiosas, sussurrando. Que garoto grande vai comprar um coração? Uma voz murmurou na esquina. O empate de dúvidas e emoções crescia rapidamente. Lucas sentiu o peito apertar, um nó que não sentia havia anos. A menina, tão pequena, tão frágil, tão desesperadamente humana, revelava toda a dureza do sistema que ele ajudou a construir. Um sistema onde vidas têm preço e, muitas vezes, ninguém pode pagar. No fundo, algo em Lucas titubeou. Era como se um espelho amassado mostrasse uma sombra de rosto que ele preferia evitar. Fantasmas das escolhas feitas com sangue frio passavam por sua mente. Contratos assinados, pessoas ignoradas, a falta de qualquer empatia que fez sua fortuna crescer. Mas agora, diante da caída Sofia, com aquele olhar direto que pedia uma resposta, tudo se confundia. Ele não podia mais virar as costas. E ele não queria, com as mãos ligeiramente trêmulas. Lucas decidiu que iria atrás daquele coração. Mas logo descobriu que a lista de espera era interminável. Meses, talvez anos. Nada para uma criança que a cada dia perdia mais força. A ideia cruel de recorrer a um doador vivo apareceu como um pesadelo moral que jogava sombras em sua mente. Mal sabia ele que um encontro inesperado com Ana, uma enfermeira idealista e cheia de sonhos, faria o gelo de seu ser balançar ainda mais. Ana, com sua paixão e luta contra a venda de órgãos, parecia estar pronta para um. E entre eles, Sofia continuava, pequena luz em meio à escuridão. Os dias corriam e a saúde da menina despencava. A pressão subia. As escolhas exigiam mais sangue do que Lucas imaginava. Até que, no meio desse turbilhão, uma pista surgiu. Um segredo enterrado no passado dele, capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Uma chance, ou uma armadilha. O que Lucas faria? Usaria tudo o que tem para salvar aquela vida que mal conhece? Ou se perderia de vez nos fantasmas que ele sempre evitou? O relógio não para. A decisão pode salvar ou destruir mais do que um destino. E aí? Qual caminho você acha que ele vai escolher? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava paralisado. A pergunta de Sofia reverberava na sala.
ecoando como um grito mudo em um lugar onde a esperança parecia estar presa a um fio tênue. O nó na garganta dele se apertou. O que fazer? Ele já tinha a decisão na ponta da língua, mas então um barulho ensurdecedor quebrou o silêncio. Um alarme disparou em um dos quartos próximos. Um som agudo, desesperador. "Precisamos de ajuda aqui!" gritou uma enfermeira, correndo pelos corredores, a voz trêmula, os olhos arregalados. O caos já começava a desenhar seu quadro de terror. E então ela apareceu, Duda, a mãe de Sofia, descendo a ladeira do desespero. O rosto dela era uma máscara de pânico, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Sofia!" ela gritou, e a criança, com aquela máquina pulsante, olhou para a mãe. Era um olhar que misturava súplica e desespero. Lucas sentiu o coração acelerar. Era como se tudo ao redor dele estivesse correndo. A menina precisava de um coração, a mãe de uma esperança. Então, de repente, Duda parou na frente de Lucas, olhos furiosos. "E você? O que você está fazendo aqui? De onde você tirou esse olhar vazio?" A pergunta a atingiu como um soco. Lucas, o bilionário destemido, o homem que sempre teve o controle, se viu diante de uma tempestade de emoções. A dor e a necessidade daquela mãe o derrubaram. Mas a tempestade não se limitava a isso. Do outro lado do corredor, algo ainda mais chocante aconteceu. Ana, a enfermeira idealista, correu em direção a eles, o rosto pálido, as mãos trêmulas. "Duda, não, você não pode saber." O que havia ali? O que Ana estava escondendo? Lucas sentiu um arrepio na espinha. Então, a revelação veio como um raio. Duda se virou para Lucas e gritou: "Você tem que ajudar. Sofia precisa de você. Eu sei que você tem o dinheiro. Use-o, faça algo." A urgência nas palavras dela foi uma flecha direta no coração de Lucas. Mas ele hesitou, até que falas apressadas se misturaram. E ele ouviu a enfermeira murmurar: "Ela não pode ouvir isso. A verdade é que a única forma de conseguir um coração rápido é por um doador vivo." Um silêncio pesado caiu sobre a sala, como se o mundo inteiro tivesse parado. Os olhares se cruzaram, e Lucas viu a realidade grotesca refletida nos olhos de Duda. "O que você quer dizer com isso?" A tensão no ar era palpável, o entrelaçar de vidas e destinos se desenrolando diante dele. Ana estava mais próxima agora, encarando Duda, sua própria dor exposta. Sofia, ela... E antes que ela pudesse terminar a frase, o barulho do alarme voltou a fazer eco. Mas dessa vez, Lucas não estava mais observando. Algo dentro dele havia mudado. Ele precisava decidir. Mas exatamente naquele momento, Sofia, com a fragilidade de sua situação, olhou nos olhos de Lucas e perguntou baixinho: "Você vai me ajudar?" E Lucas sentiu o peso da pergunta como uma tonelada. Seria ele a solução ou a causa da tragédia? O que ele faria? Tomaria o risco por uma vida que mal conhecia? Ou se perderia em seu mundo frio, em suas decisões calculadas? O coração batia, o tempo passava, e o destino de todos estava prestes a mudar de forma brutal e inesperada. Sofia olhou nos olhos de Lucas, a esperança refletida das profundezas de seu ser. Ele sentiu um aperto no peito, as palavras dela atravessando sua armadura. "Você vai me ajudar?" Mas antes que ele pudesse responder, a porta se escancarou e uma equipe de médicos entrou em frenesi. O alarme alto e incessante preenchia o ambiente, claramente sinalizando que as coisas estavam prestes a piorar. Lucas se virou, tentando compreender a cena que se desenrolava diante dele. Era como se um tornado de urgência tivesse invadido a sala, levando consigo qualquer resquício de calma. Coração em falência. "Precisamos de todos concentrados!" gritou um dos médicos enquanto outros se preparavam para uma corrida frenética. Duda se jogou na direção de sua filha, as lágrimas correndo pelo rosto. "Sofia, por favor, fique comigo." Ela segurava a mão da menina, seu desespero ecoando em cada palavra. E foi nesse momento que uma verdade desnecessária apareceu, escancarando a realidade dura e implacável. Ana, a enfermeira, olhou para Lucas, a voz trêmula. Você não sabe mesmo o que vai ter que fazer, Lucas.
não pode simplesmente comprar um coração assim. As palavras dela cortaram o ar. O que ela queria dizer? Lucas franziu a testa, a confusão invadindo sua mente. O desespero tomou conta dele, as vozes ao redor soando distantes. Ele estava ali, um olheiro de um caos que parecia se amplificar a cada segundo. E foi então, com um movimento brusco, que Duda puxou a blusa, revelando não apenas a dor de uma mãe aflita, mas um passado que estava prestes a ser exposto. Um colar de corrente se prendeu em seu pescoço e, ao se inclinar, um pequeno cartão caiu de sua blusa. Isso não pode estar aqui. Não agora, Duda murmurou, agachando-se para pegar. A mão de Sofia diminuiu o pulso. Lucas sentiu a adrenalina subir e, sem pensar, se aproximou. O que era aquilo? Algo estava errado. O cartão revelou uma inscrição, e quando Duda o pegou, suas mãos tremiam. Isso é a chave. Não era para você saber. Ana pareceu dura como uma pedra, a expressão de choque estampada no rosto. Você não pode estar falando sério. E o alarme continuava a tocar, um constante lembrete do tempo escasso. Não restava dúvida. O que ocorria ali era mais profundo do que apenas a vida da menina. Havia um segredo que ligava Duda e Lucas de uma forma que ele nunca poderia imaginar. A devotada mãe e o bilionário despreocupado estavam interligados por fios invisíveis, e a revelação os atingia como um raio. Você é irmã dela? Lucas gaguejou, a incredulidade em seus olhos. Todos no corredor pareciam congelados, esperando a resposta. Duda hesitou, os lábios tremendo. O passado não perdoava. Eu não queria que você soubesse assim, Lucas. O mundo ao redor desmoronou quando as palavras dela romperam o silêncio, revelando um emaranhado de traições e segredos. O que significava isso? Era a hora de Lucas escolher de que lado estava, o seu passado sombrio ou a vida frágil que estava à sua frente. Sofia estava se apagando. O relógio não parava. E agora, Lucas não lutava apenas pela vida da menina, mas pela verdade que poderia destruir tudo o que ele pensava que sabia. A decisão tomava forma. Mas o que aconteceria a seguir? Duda e Lucas estavam prestes a cruzar limites. A rede de drama e revelações poderia ser a resposta ou a catástrofe. E o que ele faria, agora que o mundo deles estava prestes a mudar para sempre? O mundo ao redor de Lucas parecia desmoronar. Duda, com os olhos cheios de desespero, se virou para ele. A urgência nas palavras dela cortava o ar. Você tem que ajudar. Sofia precisa de você. Mas antes que ele pudesse processar a gravidade da situação, um movimento brusco na sala chamou sua atenção. Ana se aproximou. A palidez no rosto dela deixava claro que algo estava terrivelmente errado. Duda, não! Começou ela, mas Duda não deu ouvidos. Você tem que fazer alguma coisa. As palavras da mãe pareciam ecoar incansavelmente. Mas Lucas sentia que não tinha certeza do que poderia fazer. Ele olhou para Sofia e viu sua respiração se tornar cada vez mais fraca. O que ele faria? Então, tudo ficou confuso. O barulho do alarme se intensificou e, de repente, a situação explodiu em caos. 3 médicos entraram, todos com expressões de pânico. Lucas sentiu o coração acelerar, a adrenalina bombando através de suas veias. Nós precisamos estabilizar essa criança, agora! Um deles gritou, enquanto se preparava para as intervenções. Mas Lucas ainda estava preso no momento anterior, na revelação chocante de que Duda, a mãe desesperada, poderia ser a irmã dele. A confusão começou a dar lugar a um leve tremor, mas ele não tinha tempo para pensar em nada disso. Ele precisava agir. Enquanto os médicos se concentravam em Sofia, ele se virou e viu Ana, a enfermeira idealista, com lágrimas nos olhos. Lucas, você não pode deixar isso acontecer, ela estava dizendo. Deixar o que acontecer? Questionou ele, a frustração crescendo. O que você está escondendo? Ana hesitou, e os olhos dela estavam repletos de uma tensão palpável. Apenas saiba que a verdade pode ferir. Se existe uma chance para ela, precisaremos enfrentar isso juntos. Nesse instante, Duda se virou bruscamente e começou a falar,
mas as palavras dela foram interrompidas por um grito assombroso que veio do corredor. Alguém, você precisa vir rápido! Uma enfermeira de cabelos desgrenhados correu até eles, seu rosto pálido como uma folha. É o diretor. Ele foi atingido. A sala inteira parou. O mundo em torno de Lucas parecia desmoronar ainda mais. Ele sabia que o diretor estava envolvido em transações obscuras de órgãos, algo que ele tentava ignorar, mas que sempre esteve presente em sua mente. E agora, ele estava em risco. Eles estão chamando você, continuou a enfermeira. E neste momento, Lucas sentiu um frio na espinha. Ele precisaria escolher entre salvar a vida de uma menina que parecia ser sua irmã, ou enfrentar a verdade da sua própria vida, aquela que ele evitou por tanto tempo. Duda olhou para Lucas, os olhos ardendo, a dor dela se misturando com a urgência da situação. Você sabe o que precisa fazer, Lucas, gritou ela, e o peso das suas palavras afundou em seu peito. Você tem que desistir do seu medo. Você pode mudar isso. A angustiante pressão aumentava, e toda a sala estava em tumulto. A equipe médica correndo, a enfermeira gritando. Mas Lucas ainda estava pensando. O diretor, as transações, a irmã, sua vida. Tudo se enredava em um emaranhado confuso de escolhas. Então, uma ideia surgiu como um relâmpago. E se o diretor soubesse onde encontrar esse coração? E se, em algum lugar, ele ainda tivesse o poder de salvar Sofia? Enquanto seus pensamentos se chocavam, os olhos de Duda estavam nele, implorando por uma decisão. A vida dela depende de você. A pressão do tempo estava esmagando-o. O que ele faria? Ele poderia arriscar tudo nesta verdade ou se perder na escuridão que sempre evitou. E o colar de Duda reluziu. Então ele se lembrou do cartão que havia caído. Ele se virou novamente para Duda. O que estava naquele cartão? O que realmente você queria me dizer? A confusão no ar tomou conta mais uma vez. O segredo estava prestes a ser revelado, mas o tempo não parava. E a vida de Sofia estava muito frágil. A escolha tinha que ser feita. Mas a grande pergunta era: Lucas seria capaz de romper todas as barreiras que ele mesmo construiu para salvar uma vida? As paredes de sua fortaleza estavam prestes a desmoronar. E o que viria a seguir, ninguém poderia prever. Lucas olhou fixamente para Duda, a revelação ainda martelando em sua mente. As palavras dela estavam presas no ar, preenchendo o espaço com uma tensão insuportável. Ele precisava de respostas, e agora o olhar dela o desafiava a entender a profundidade da conexão entre eles. Então, o silêncio foi interrompido por um grito horrendo. Era como se o ar tivesse sido cortado. A enfermeira que havia corrido até eles soltou um grito de pavor que reverberou por todo o corredor, fazendo todos pararem em seco. Ela não está reagindo. A pressão começou a subir numa intensidade insuportável. Sofia estava em apneia. O monitor que acompanhava apitava freneticamente, emitindo um som angustiante que cortava a tensão do ambiente como uma faca. Duda colapsou na frente de sua filha, o desespero tomando conta completamente. Sofia, por favor, não me deixe. A cena era cruel. Lucas podia sentir seu coração disparar, ameaçando sair do peito. Ele estava paralisado. Com um movimento quase instintivo, Ana avançou em direção à cama, seus braços ágeis movimentando-se como se a vida de Sofia dependesse disso. Precisamos estabilizá-la. As palavras voaram, e Lucas sentiu um impulso de se mover, de fazer algo, mas estava preso em um turbilhão emocional. A enfermeira gritou para outros médicos, e o caos se instalou. Mas no meio de toda a histeria, o olhar de Duda se fixou em Lucas novamente. Você sabe que Sofia é sua irmã, e que você tem que fazer o que for preciso. O que ela estava dizendo? Uma sensação de queimadura se espalhou por sua pele. A conexão estava além de qualquer fim que Lucas poderia imaginar. Ele sempre se sentiu solitário, mas agora precisava decidir: defender o que tinha ou lutar por uma vida que nunca pensou ser a sua. Ana lutava com a equipe médica, mas o desespero estava crescendo. O tempo estava passando e a vida de Sofia parecia escorregar entre os dedos.
Quando Lucas hesitou, algo inesperado aconteceu. O som de sirenes cortou, ecoando como um lamento distante que se aproximava. "É a segurança!" alguém gritou. Lucas virou-se, a confusão na mente crescendo. O que estava acontecendo? Não demorou muito para que homens de terno e gravata invadissem o corredor. E os reconheceu instantaneamente. Eram os representantes do diretor do hospital, e a fúria em seus rostos era aterradora. "Estamos aqui para levar o diretor", gritou um deles. "Ele está em perigo e sabemos que algo pode estar ligado a esta situação." A urgência nas palavras deles era assombrosa. Os médicos e enfermeiros agora estavam em total alvoroço. O que isso significava para Sofia? Duda gritou. "Vocês não podem levar ele. Ele é a única chance de minha filha." A frase queimou o ar. Lucas, atordoado, começou a ligar os pontos. A corrupção, o tráfico de órgãos. O diretor, a sombra que pairava sobre essa situação toda, poderia ser a chave para salvar Sofia ou a maldição que selaria seu destino. E então, como se tudo isso não fosse suficiente, um médico correu em direção a Lucas, os olhos arregalados. "Lucas, você precisa ir. Você é o único que pode intervir. Eles vão tomar medidas severas." O que ele queria dizer com isso? Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, uma explosão ensurdecedora ecoou pelo corredor. Um barulho de metal e espuma. Um verdadeiro alvoroço. As janelas estouraram. Vidros caíram como chuva. Lucas viu Duda fazer um movimento súbito para proteger Sofia, e o caos tomou conta do ambiente. A onda de terror varreu todos os presentes. Seria uma Tati? Como assim? Agora a vida de todos estava em risco. Lucas estava cercado, sua mente racing com a realidade bem diante dele. A conexão humana, as verdades sórdidas eram uma coisa, mas o que acabava de ocorrer era uma tempestade. A ideia de salvar Sofia se misturava a uma realidade sombria, um jogo de poder que ele mal conseguia compreender. A urgência para salvar a menina crescia, mas a verdade que havia sido revelada antes se tornava cada vez mais clara. Duda, com os olhos cheios de lágrimas, segurava Sofia tão desesperadamente que Lucas viu. Ele ainda tinha a opção de saltar e mudar tudo. Mas seria tarde? O que ele mesmo estava disposto a sacrificar? No meio do caos e da violência, com a incerteza pairando sobre tudo, ele sentiu um aperto no peito. A vida de Sofia estava em jogo, mas a verdade sobre seu próprio passado estava prestes a despedaçar tudo. O que era mais importante, salvar a irmã ou confrontar seu destino? A nuvem de poeira se assentou, mas o futuro de todos estava em um fio. A única certeza era de que nada seria como antes. O mundo ao redor de Lucas parecia desmoronar. O barulho ensurdecedor e o caos levavam a um estado de desespero palpável. Duda, com os olhos cheios de lágrimas, segurava a Sofia cada vez mais fragilizada. O corpo dela estava em apneia e o monitor apenas apitava. Cada bip soava como um golpe certeiro no coração de Lucas. Então, um novo estrondo cortou o ar. O teto parecia trincar e as luzes piscaram. Antes que ele pudesse processar isso, um grupo de homens de terno entrou pela porta. Mas não era como os outros que Lucas conhecia. Eles tinham uma presença tensa, quase ameaçadora. "Precisamos de você, Lucas", um dos homens exigiu, apontando para ele. "Vimos o que aconteceu e estamos aqui para garantir que a situação não saia do controle." A urgência na voz dele fez Lucas sentir um frio na espinha. Ele não sabia se devia ficar ou correr, mas sabia que a vida de Sofia estava em jogo. Duda girou o rosto e, com um grito, implorou. "Não, você não pode levar ele. Ele é a única esperança da minha filha." Lucas franziu a testa. Esperança de quê, exatamente? O diretor deles? Aquele homem que muitas vezes se escondeu atrás de contratos obscuros? Então, Ana se virou para Lucas e com a voz trêmula disse: "Lucas, você precisa saber a verdade. O diretor..."
mas a frase dela foi cortada pelo estrondo de uma explosão, e a sala tremia com a força daquele impacto. Um dos homens de terno caiu, o sangue espirrando pelo chão. Duda gritou, e Lucas teve certeza que o mundo havia virado de cabeça para baixo. O que estava acontecendo? O pânico tomou conta do corredor, corações batendo rápido, oferecendo uma sinfonia de medo. O que foi isso? Lucas perguntou, o olhar fixo em Duda, que mesmo em pânico, tentava proteger Sofia. A verdade estava prestes a mudar tudo. E foi quando outro homem de terno com um olhar gelado se aproximou. Ocorreu um vazamento, um jogo de poder. O diretor estava envolvido em algo ainda mais profundo do que você pensava. Disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. E Sofia não é apenas uma paciente. Ela tem um valor muito maior do que você imagina. Lucas congelou. O que você quer dizer com isso? As palavras saíram como um sussurro, a visão turva. Em um momento, ele percebeu que o destino de Sofia estava entrelaçado em uma teia de corrupção e segredos inomináveis. Então, enquanto todos estavam distraídos, Ana puxou Lucas para um canto. Foi uma armadilha, Lucas. O diretor, ele estava negociando algo que envolvia a vida de crianças. A urgência na voz dela fez Lucas sentir um nó se formar em seu estômago. Tudo o que ele pensava que era verdade se desmoronava. A vida de Sofia fazia parte desse horror? O que havia de tão especial nela que a tornava alvo? O que mais ele não sabia? E a revelação choqueou como um golpe de adrenalina. A conexão entre Duda e ele tornou-se um relâmpago de clareza, mas Ana trouxe a ideia de que tudo isso fazia parte de um jogo muito maior. Duda, que estava perto, ouviu a conversa. O que você está dizendo? O que Sofia tem a ver com isso? O desespero em sua voz era quase insuportável. Lucas olhou para Duda e, num momento que parecia a eternidade, tudo se encaixou de um modo que ele nunca esperou. Ela é parte de um experimento? A palavra escapou de seus lábios como um golpe. Não pode ser. E a sala inteira silenciou. O que era considerado esperança, agora se tornava um pesadelo. As vidas de todos estavam em risco, e a verdade do passado de Lucas estava prestes a se revelar como uma bomba relógio. O destino de Sofia não era só uma questão de salvar uma vida, mas de expor uma rede pérfida que ameaçava a todos. Você não pode controlar isso, gritou um dos homens de terno, tentando puxar Lucas para fora. Mas Lucas se manteve firme. O que ele faria? Ele não ia permitir que o passado moldasse o futuro de Sofia. A chance agora estava nas suas mãos. Mas a escolha era mais complicada do que qualquer cálculo financeiro. Com o eco da explosão ainda ressoando em seus ouvidos, Lucas teve que tomar uma decisão. O relógio estava correndo, e só restava uma pergunta: como salvar Sofia sem se perder completamente neste labirinto de mentiras e traições? Lucas olhou fixamente para Duda, a pressão da revelação pulando entre eles. Ela é parte de um experimento? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro quebrado. O que isso significava? O ar ficou pesado, uma nuvem de incertezas pairando sobre a sala. Duda estava visivelmente agitada. Você não pode acreditar nisso. Ana, com a mão na testa, parecia lutar para entender. Sofia não é apenas outra paciente, ela é parte de um esquema maior. E você precisa saber que alguém a está caçando. O mundo ao redor de Lucas desmoronava. Cada palavra soava como um aviso sombrio, um eco ressoando em seu interior. Mas então, um novo estrondo fez a sala tremer. A luz piscou e os gritos se intensificaram. Fujam! É uma invasão! Ecoou a voz de um paramédico. Pânico generalizado se instalou. Duda puxou Sofia para perto, preparando-se para protegê-la, enquanto Lucas se virou, o instinto de sobrevivência fazendo-o procurar uma saída. O terror estava em toda parte. 2 homens armados irrompiram pela porta, os rostos ocultos por máscaras. Todos no chão. Um deles gritou, sua voz cortante como uma faca. O desespero se espalhou como fogo em palha seca.
Lucas viu o olhar apavorado de Duda ao aterrissar no rosto dos intrusos. Todo o conforto estava indo embora. Precisamos sair daqui, gritou Ana. A adrenalina disparava como uma flecha em seu corpo. Vamos, rápido! Mas a equipe de segurança, antes protetora, agora parecia paralisada, tomada pelo medo. Um grito emergiu da multidão. A menininha! Eles estão atrás dela! As palavras arrepiaram a pele de Lucas. Uai! O que Sofia significava para aqueles homens? O olhar de Duda refletia o entendimento, algo que Lucas não conseguia compreender. Onde estão eles? O que você sabe? Ele perguntou, os nervos tensionados. Duda respirou fundo, a realidade claramente a atingindo com um peso letal. Sofia, ela tem um irmão gêmeo. O impacto das palavras atingiu Lucas como um soco. Um gêmeo? As lembranças que ele lutara tanto para esquecer começavam a voltar. Ele só sabia do que as sombras de seu passado podiam fazer. Por que você não me disse? Antes que ela pudesse responder, um dos homens armados avançou em direção a eles. Lucas viu a arma e, em um momento de instinto, colocou-se na frente de Duda e Sofia. O que teria acontecido se ele não tivesse feito isso? Boa parte da sala estava em caos, pessoas correndo em todas as direções. Os gritos misturados ao barulho da confusão criaram uma cacofonia insuportável. O homem mascarado levantou a arma, seus olhos frios como pedras, e Lucas percebeu o peso de sua decisão se desenrolando como um filme. Ele era um bilionário, um homem que nunca pensara em ser herói, mas a vida de Sofia dependia dele. Então tudo parou. Um tiro ecoou, e uma explosão ensurdecedora preencheu o ar. Lucas sentiu um impacto. Uma dor aguda atravessou seu corpo. Ele olhou para baixo, surpreso ao ouvir o próprio sangue escorrendo. Um golpe brutal que o fez cambalear. Duda gritou, e tudo ficou nebuloso. O que estava acontecendo? Um feixe de luz surgiu, e antes que ele pudesse processar, o gêmeo de Sofia apareceu. Eu estou aqui, irmã. Você não precisa ter medo. A voz dele queimava como um fogo à distância. Lucas nunca tinha visto um garoto tão igual a Sofia, e ao mesmo tempo tão diferente. As coisas começaram a se mexer rapidamente. O gêmeo foi direto até a cama, com habilidades que nem pareciam humanas. Solte-a! Deixe minha irmã em paz! Os valentões hesitaram, confusos. Mas a agonia pulsava forte dentro de Lucas, enquanto ele lutava contra a dor. O que você fez? Você me deixou sozinha! Sofia chorava, e a revelação de um gêmeo estava prestes a mudar a narrativa toda. A urgência do momento o fazia esfregar a cabeça com força. Mas ele entendeu que a vida dela dependia de um destino que ele deveria enfrentar. O que ele faria agora? Estaria ele disposto a dar tudo por essa nova vida que acabara de descobrir? E o que mais poderia estar à espreita, aguardando para ser revelado? O passado, as traições, as ligações, tudo estava prestes a despedaçar. O tempo estava se esgotando para todos. E enquanto Lucas suportava a dor, as escolhas que fizera e que ainda teria que fazer atormentavam sua alma. O que ele tinha certeza estava prestes a desmoronar. E tudo o que restava era uma questão em aberto. Até onde ele iria para salvar uma vida que por tanto tempo ele não sabia que existia? Lucas estava perdido em meio ao caos. O gêmeo de Sofia, uma imagem de determinação, estava diante dele, clamando por ajuda. O pânico vibrava no ar, e a percepção da conexão familiar queimava intensamente. Mas o que era aquele novo mundo e o que as sombras da verdade significavam? E então, no meio do tumulto, o inesperado aconteceu. Um estrondo forte sacudiu o hospital. A porta se abriu com violência e um grupo de homens chegou, armados e com rostos encobertos. Todos no chão, gritaram, a voz feroz cortando como lâmina. O medo se espalhou rapidamente, como fogo em palha seca. Os olhares se cruzaram e cada pessoa ali se transformou em uma presa, um espectador aterrorizado. Protejam Sofia, Duda gritou, puxando a menina para perto. Lucas sentiu o impulso de correr, de agir, mas algo no olhar do homem à frente o prendeu.
Uma fúria controlada, uma familiaridade disfarçada. O rosto por trás da máscara parecia familiar, algo aquém da memória. Um dos intrusos gesticulou em direção a Lucas. Você tem algo que precisamos. A presença dele era sufocante. Um peso que Lucas não podia ignorar. A vida da sua irmã está em jogo. Largue tudo ou ela pagará o preço. Ele agiu como se soubesse mais do que deveria. Lucas se sentiu paralisado. O que era mesmo o mais importante? A vida de Sofia ou a verdade obscura que pulsava em torno dele? Eu não sei do que você está falando. O que você quer? Gritou, o coração batendo descontrolado. O homem riu, uma gargalhada cortante. Você não fez seus deveres de casa, Lucas. Não percebeu que a vida dela e a sua estão entrelaçadas. Era como se um cobertor pesado tivesse sido jogado sobre ele. Uma sensação de traição e desespero. A verdade a que se referia poderia revelar a espiral de mentiras que sempre evitou. As luzes piscaram e o barulho do monitor de Sofia tornou-se ensurdecedor. O formato frágil da criança, cercado por adultos desesperados. Era uma visão que Lucas nunca poderia esquecer. E enquanto o caos generalizado se formava, uma voz familiar ecoou entre os gritos e planos em colapso. Lucas, é hora de você saber a verdade. Era a Ana. O olhar dela estava carregado de uma determinação quase palpável. O diretor não é seu inimigo, e Sofia, ela não é apenas a filha de Duda. Você e ela são parte de algo muito maior do que imagina. Cada palavra foi como um soco. A revelação minava a própria alma de Lucas. O que você quer dizer? Ele agarrou os ombros de Ana, a frustração explodindo. Diga-me. Eu não tenho tempo para explicar tudo, mas você foi parte de experimentos. Uma conexão genética que foi mantida em segredo. A vida dela é um teste. Um teste que envolve você. As palavras dela cortaram através da confusão, revelando camadas de complexidade que Lucas nunca teria imaginado. Você está dizendo que eu sou parte disso? Que Sofia é uma cobaia? Ele estava atônito, a angustiante verdade se desenrolando diante dele como um filme. Como eu posso ser irmão dela se sempre pensei que estava sozinho? O homem armado entrou na conversa. Irmão ou não, não importa. Largue a ideia de heroísmo. O que importa é que você é a chave para garantir que esses experimentos não cheguem a fim. O tom dele era grave, o tempo se esgotando. Duda olhou para Lucas, um desespero em seus olhos. Eu juro que não sabia que havia um plano, uma conexão. Lucas olhou em volta. Ele estava cercado de segredos. A vida de Sofia dependia de decisões que estavam além de seu controle. Como poderia salvar uma irmã que mal conhecia, em um jogo que ultrapassava tudo o que imaginava saber? E enquanto a angústia crescia, um pensamento cruel surgiu. E se fosse tudo uma armadilha? E se houvesse uma verdade ainda mais obscura à espreita? Um destino que ele não poderia escapar? O relógio parecia correr e o tempo se esgotava. A única certeza era que Lucas estava prestes a cruzar um abismo. O que ele faria agora? Era um jogo que poderia custar mais do que ele estava preparado para arriscar. A tensão estava insuportável. Lucas olhou para Duda, seus olhos refletindo o desespero de uma mãe que lutava contra o mundo. Sofia é parte de um experimento? A confusão tomava conta de sua mente, mas o pânico empurrava-o a agir. Sofia, ali, tão frágil, precisava dele. Não, Duda murmurou, seu olhar procurando por respostas. Se isso for verdade, então a vida dela está em maior perigo do que imaginamos. O corpo dela tremia. Lucas sentiu o peso da responsabilidade se intensificar. Mas antes que pudesse processar, outra explosão fez o chão tremer sob seus pés. Cuidado! Alguém gritou. Um lampejo de luz cortou a penumbra desordenada do corredor. O caos explodiu em torno dele. O que antes eram gritos e sussurros disfarçados de urgência agora tornara-se gritos de pânico generalizado. O homem armado avançou, o olhar perigoso. Você é a peça-chave, Lucas! Ele gritou, apontando de forma ameaçadora. Sofia continuava a observar,
o monitor apitando. Dê-nos o que queremos ou sua irmã pagará o preço. A voz dele ecoou como um troar, um aviso aterrador. O tempo parecia parar. Lucas estava paralisado, seu passado se entrelaçando com a urgência do presente. Então, no meio do caos, uma figura conhecida apareceu. Ana. Lucas, escute! Ela gritou, a voz cortante no tumulto. Seja qual for a verdade, precisamos dela agora. Os homens que estão aqui, eles não querem apenas Sofia. Eles querem controlar tudo. Então, um novo som cortou o grito de Ana. Era um ruído metálico, uma porta se abrindo bruscamente. E o que Lucas viu foi ainda mais inconcebível. Uma mulher entrou. Não era qualquer mulher. Era Evelyn, a assistente do diretor, seu olhar repleto de segredos obscuros. Você não deveria estar aqui, gritou um dos homens interno. A tensão fervia no ar, como uma panela prestes a explodir. Ah, mas eu estou. E você não sabe o que está fazendo, Evelyn replicou, sorrindo, mas havia uma frieza em sua voz. Essa menina é tudo. E seu irmão? Bem, ele pode ser a chave para tudo, mas não do jeito que você pensa. As palavras dela foram like um soco no estômago. Lucas não conseguia processar. Conexões estavam se formando. O labirinto de traições. E tudo girava em torno dele. Evelyn se aproximou de Duda, a voz suave, mas cheia de veneno. Você não sabe, Duda, o que realmente aconteceu com o seu passado. O semblante de Duda se transformou, agora revelando horror e confusão. Você escondeu dele. A revelação caiu como uma bomba. A sala parecia girar. Esconder o quê? Lucas interveio, a ansiedade ferindo seu raciocínio. Tudo o que ele acreditava saber estava se despedaçando ao seu redor. Por que Duda não disse nada sobre isso? Porque eu sempre fui. Duda gritou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu não queria que você soubesse que estava no meio disso tudo. O caos aumentou, e os homens armados olhavam como se tudo estivesse prestes a se descontrolar. O diretor não era só um figurão do hospital, ele fazia parte de um projeto de manipulação genética, e você se tornou o centro de tudo isso, Lucas. O chão sob seus pés havia desaparecido. Lucas sentiu que a realidade escapava, escorregando entre seus dedos, e a verdade que lupinava no escuro estava finalmente à mostra. O que você está dizendo? Era quase um sussurro, mas a intensidade da cena tornava as palavras pesadas. Então, num golpe devastador, uma multidão de homens invadiu o corredor. Eram agentes da lei, armados e prontos para a ação. As sirenes ecoaram, misturando-se à confusão. Ninguém se mexa, eles gritaram. Um dos homens armados hesitou, os olhos cruzando com os de Lucas. Temos que ir, agora. Duda, desorientada, segurou Sofia com força. Libere-a, ela não é parte disso. Os homens armados se entreolharam, cada um medindo o risco à sua volta. Suas decisões prestes a mudar. E no meio daquela tempestade, uma explosão de luz cortou o corredor, um fogo se desencadeando em direção ao grupo. A sala se encheu de fumaça. Rápido, Lucas! Precisamos sair! Ana gritou, puxando-o pela mão. Mas ele estava preso em um redemoinho de eventos, assistindo tudo acontecer em câmera lenta. O que acabara de acontecer? O que era real e o que não era? No turbilhão daquela cena, o fio da verdade se completava em um nó. E enquanto a fumaça o envolvia, uma última pergunta ecoou na mente de Lucas. Quem ele realmente era? Lucas estava em um mar de confusão e rapidamente percebeu que a situação estava se intensificando. As sirenes ainda ecoavam pelo corredor, misturadas aos gritos de pânico. O homem mascarado olhou para ele com desprezo, como se a vida de Sofia não tivesse valor. Caleb, o gêmeo, se aproximou da irmã, sua presença lhe dando uma centelha de esperança. Mas a tensão no ar era tão palpável que dava para cortá-la com uma faca. Você não pode levá-la, Duda gritou, segurando Sofia com força, seus olhos transbordando de preocupação. Ela é só uma criança. Cala a boca! Um dos homens armados se virou, sua voz cortante como lâmina.
Lucas respirou fundo, sentindo aquele nó no estômago se apertar ainda mais. Ele não estava apenas lutando pelo futuro de Sofia, mas também pelo seu próprio. As revelações estavam rodando na sua cabeça como um furacão. Evelyn, com seu olhar enigmático, avançou, agora se tornando o centro das atenções. A história de vocês não termina aqui. Há muito mais em jogo do que uma simples troca de corações. Suas palavras reverberaram pelo ambiente e seus olhos estavam fixos em Lucas, como se tentasse decifrar até os mais secretos de seus pensamentos. A fumaça começou a invadir o corredor e todos sentiam a urgência do momento. Lucas olhou para Duda e Caleb, os rostos deles atuais refletindo a tensão e o desespero. Era a chance de eles fugirem, mas era preciso tomar a decisão certa. Eu não quero isso. Não quero que Sofia seja parte de um experimento. Lucas gritou, a voz tremendo. Ana, firme e determinada, se parou ao lado dele. Não podemos deixar que essa verdade seja silenciada. Essa não é apenas uma batalha por corações, mas sim pelas vidas que todos nós construímos. Nós temos que lutar. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, e isso deu a Lucas uma explosão de coragem. Então, vamos sair daqui, disse ele, agarrando a mão de Duda. Os homens escaneavam a sala, nervosos, prontos para atacar, mas algo dentro de Lucas lhes dizia que ainda havia uma oportunidade de escapar. Com um rugido, Lucas se virou para o grupo. Se vocês têm alguma dignidade, libertem essa criança, deixem-a viver. A sala ficou em silêncio absoluto, e os rostos à sua volta se contorceram em choque. Um dos homens hesitou. Ele parecia incerto, e isso foi tudo o que Lucas precisava. Se fosse agora ou nunca, esses jogos já cortaram vidas demais. Quantos mais precisarão sofrer? Deixem Sofia partir. Sua voz, agora firme, tirou a tensão do ar. A calma se estabeleceu antes que o caos se recomeçasse. Os homens se entreolharam, e Lucas percebeu que a fraqueza deles se tornava evidente. Era como se a força de sua determinação tivesse quebrado uma corrente que os prendia. Finalmente, um dos homens recuou, a máscara de desumanidade escorregando. Saia, antes que seja tarde demais. Essa não é a sua guerra. E antes que ele pudesse reconsiderar, Lucas puxou Duda e Caleb. Vamos, agora! Eles correram, a fumaça os envolvendo, enquanto se moviam com pressa. As sirenes ainda ecoavam, mas agora há esperança. Sair daquele corredor significava a vida. O que viria a seguir ainda era um mistério, mas cada passo e cada respiração se tornavam um convite à liberdade. Do lado de fora, tudo estava em chamas, mas as mãos deles estavam unidas. Lucas olhou para Duda e Caleb, e houve um momento de conexão. Uma promessa silenciosa de que lutariam uns pelos outros, não importa o que viesse. O peso do passado não poderia mais controlá-los. Eles estavam livres. Enquanto se afastavam do hospital, um novo horizonte se apresentava. O que tinham pela frente era desconhecido, mas finalmente estavam juntos. E isso era o que importava. Um novo começo, uma nova chance. E então, a realidade se instalou. A vida, assim como seus segredos, estava pronta para ser revelada, mas isso não os impediria de seguir em frente. Lucas respirou fundo, enquanto pensava em tudo que haviam superado. E você, leitor? Você está pronto para conhecer as surpresas que a vida guarda para esses personagens? Então não perca tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nossos contos continuem. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Venha fazer parte desta jornada e aperte o cinto, porque é só o começo.